Glória a Deus. Atos capítulo 4, abra sua Bíblia aí, por favor. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles tinham curado o paralítico, lembram? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam o Senhor e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curando diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Até aqui tá bom. Bom, queridos, nós vimos que Pedro e João tinham ido lá no templo e lá tinham um aleijado e ele foi curado. Aí reuniu essa tropa de choque aqui, né? Deus estava fazendo maravilhas, curando, salvando e assim por diante. A multidão, ou o povo em geral, estava todo mundo alegre, feliz, tudo era festa, Deus estava fazendo coisas maravilhosas em Israel, coisas que ele nunca tinha feito, fez através de Jesus e continuou fazendo através dos apóstolos. Isso aqui é no nascedouro da igreja. Só que todo mundo feliz, exceto aquelas pessoas que estavam no poder. Aqui no texto diz, olha, enquanto Pedro e João estavam falando para a multidão, todo mundo maravilhado que aquele homem tinha muitos anos que não andava, pedia esmola na porta do templo, foi curado e todo mundo empolgado. Chegaram ali, né, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Por quê? Porque eles estavam curando os enfermos e falando sobre a ressurreição de Jesus. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição. Por isso, eles estavam ali, junto com os guardas do templo, era toda uma organização religiosa, mas falei criminosa, religiosa, muito em voga, né? Uma organização religiosa, né? Eles tinham soldados do templo, a guarda do templo, tinham o sumo sacerdote, tinha aquele pessoal todo que os levitas juntamente com eles, que faziam os sacrifícios, que recebiam as ofertas, recolhiam os dízimos, estavam todo mundo ali no templo. E de repente Deus começou a fazer coisas novas, preste atenção aqui, fora do templo. Porque até Jesus chegar, até então tudo acontecia no templo. E depois de Jesus e da sua ressurreição, Deus começou a fazer coisas tremendas fora do templo. Porque o que era feito somente no templo era onde Deus tinha contato com os homens, onde os homens tinham contato com Deus.
agora esse templo foi transferido para nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então agora Deus fala direto com você, o véu foi rasgado, não há mais nada que impeça você de se achegar a Deus e de Deus falar com você. Você precisa apenas crer na palavra de Deus, porque Ele é um Deus invisível, mas é real. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa. Deus tem ouvido e ouve, tem boca e fala, não é como uma imagem qualquer. Nós não sabemos e não temos a imagem de Deus, mas Ele é tão tremendo e poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, tudo sabe, tudo ouve, tudo vê. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o intento e a motivação do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas palavras. Antes que elas saiam à nossa boca, Deus já sabe o que você ia falar. É mole ou você quer mais? É o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Então ele estava mudando, né? Então essas pessoas que tomavam conta do templo, eles já perceberam que a boquinha ia acabar. Que a coisa ia mudar por completo. Que Deus ia falar diretamente às pessoas, como através de Pedro, que era completamente iletrado. Pedro era um pescador. Cresceu ali em volta do mar da Galileia, era um empresário, tinha alguns barcos, algumas pessoas trabalhavam com ele, mas não era instruído na lei, como os saduceus, os fariseus, como o sumo sacerdote, e por aí vai. Então, queridos, esses líderes do templo que cuidavam do santuário de Deus, né, que mantinham o povo no caminho do Senhor, era essa a intenção. Agora, de repente, os apóstolos estavam curando, ensinando, mas o que mais realmente tocou neles é porque eles estavam ensinando sobre a ressurreição de Jesus. E os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então, queridos, Jesus falou, olha, lá no céu vocês estão totalmente enganados. Que há ressurreição, há. Só porque lá não se casa e nem se dá em casamento. Amém? Então, queridos, Jesus ressuscitou e eles estavam ensinando sobre isso, né? Esse sinal, esse milagre foi só uma isca para juntar uma multidão ali, né? Jesus usava isso aí, as multidões se juntavam a ele porque ele curava os enfermos, multiplicava pão, peixe e por aí vai. Perdoava pecados, coisa que não acontecia com os líderes religiosos. E os apóstolos agora, no lugar de Jesus, estavam fazendo o mesmo, né? Eles estavam mostrando que agora Deus estava construindo um novo templo. Jesus ele é citado aqui no Salmo 118, que diz que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. O que significa isso? Vamos dar uma destrinchada aqui. As construções, e principalmente as grandes construções, eram todas de pedra. Eles iam na pedreira e lavravam as pedras do tamanho e para que eles iam e onde iam colocar na casa. Fazia-se um alicerce e depois vinha. E sempre sobravam algumas pedras que não encaixavam, às vezes quebrava um pedaço, que não encaixava na casa. Não tem ninguém aqui que é pedreiro e que construiu uma casa de pedra. Hoje tem os tijolos que encaixam tudo certinho, não deu, corta um pedaço, vai encaixando, chega lá no final, vira. Agora, pedra, irmãos, grande, é difícil. Então, sempre sobrava algumas. E eles iam rejeitando. Essa aqui, por exemplo, vai fazer a parede daqui lá. Essa aqui não encaixou em lugar nenhum. Põe ela de cá. Foi rejeitada. Chegava e tal, aí elas iam ficando por último. Mas quando chegava lá em cima, tinha lugares que eles iam encaixando essas pedras. É isso que está dizendo aqui. A pedra que os construtores rejeitaram, está falando de Jesus, que foi rejeitado pelo homem.
Mas essa pedra que foi rejeitada, ela se tornou pedra angular, pedra de esquina, pedra de suporte. Porque naquela época não tinha nada de cimento, era só terra, pedra, ia pondo uma em cima da outra e ponto. Alguns punham betume, colava, né, com piche e assim por diante. Então, a Torre de Babel toda foi construída, pegaram pedras, fizeram tijolos e foi levando até... Então, aquela pedra que foi rejeitada aqui no começo, ela se tornou pedra angular. É ela que vai dar todo o suporte para as paredes. Ela está bem aqui no encaixe entre a parede que vem e a parede que vai. É isso o significado, pedra angular. Ela se encaixou nesse ângulo aqui e se tornou uma coluna. E essa pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a pedra angular, está falando de Jesus. Foi rejeitado, mas no final ele se tornou uma pedra angular na construção do templo de Deus, que é a igreja, que somos nós. Presta atenção aqui. Daniel, capítulo 2, fala dessa pedra. Quantos anos antes de Jesus? O rei Nabucodonosor teve um sonho e ficou lá desesperado. Ele viu uma estátua, ouro, prata, tal, bronze, ferro, lá no pé da estátua. Aí convocou todo mundo, está lá em Daniel 2, convocou os magos, os gordos, os magros, convocou todo mundo, os adivinhos. E ninguém... é meio difícil esse negócio, né? Decifrar. Aí Daniel ouviu a conversa, falou com o chefe dos eunucos lá, falou, olha, aí ele pediu os amigos dele, olha, vamos orar para Deus trazer essa revelação. Nabucodonosor estava ficando desesperado, ia mandar matar todo mundo, inclusive eles. Aí oraram e Deus trouxe a revelação. Olha, esse sonho que o senhor teve dessa estátua são vários reinos, pedaços de ouro, pedaços de prata, pedaços de bronze, no pé, barro com ferro, que representava o Império Romano. Então Deus levantou vários impérios, o Império Grego, tem o Babilônico, que era ele que estava governando o mundo naquela época, veio o Império Grego, são vários impérios. O último é o Império Romano. O Império Romano tinha um exército violento, saía marchando, abrindo estradas e dominou o mundo naquela época. Só porque ele estava tão seguro de si, né? Porque os pés eram de ferros daquela estátua, são vários impérios que foram levantados. Veio uma pedra que saiu da montanha sem força nenhuma, sem homem nenhum tocar nela, rolou, bateu naquela estátua e tudo virou pó. E aquela pedra, que é essa pedra angular, que é Jesus, se tornou um reino universal. Está falando da igreja que se espalhou no mundo todo. Então, aquela pedra que eles rejeitaram, ela veio a ser uma pedra angular. E no sonho lá do Nabucodonosor, Daniel interpretou, ele falou, olha, essa pedra se torna um reino que vai preencher o mundo inteiro. Qual era o problema dos líderes? Eles, primeiro, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então Daniel interpretou o sonho e isso falava de Jesus, falava do reino de Deus. Quando João Batista, presta atenção, João Batista começou a pregar, vocês precisam arrepender de seus pecados, raça de víbora, cambada de vagabundo, vocês precisam se arrepender, mudar de vida, vocês que estão roubando, vocês que estão se prostituindo, vocês que estão... Arrependam porque o reino de Deus está próximo. Aí muita gente caía na real, ia lá, se arrependia, era batizado por João Batista. Jesus foi lá, não porque ele tinha pecado, mas ele disse que ele veio para cumprir a lei. Ele foi lá, foi batizado por João. João falou, não, eu que tenho que ser batizado por você. Ele falou, não viaja não, João, batiza logo. Batizou, o Espírito Santo veio sobre ele.
Aí Jesus começou a pregar e dizer: já chegou, é chegado o reino de Deus. É essa pedra que se tornou um reino que preencheu o mundo inteiro. Nós temos o cristianismo, ou os feitos de Jesus, ou o que aconteceu com Jesus, é pregado no mundo inteiro. É lógico que tem algumas línguas, alguns povos não alcançados. Mas, agora, nos últimos dias, através de internet, e quem está lá no meio do mato? Starlink neles. Né? Pode pregar a palavra. Você chega lá hoje, através do satélite do... Como é que chama o homem lá? Do Elan Rosemir Mosque Pereira. Do Elan Mosca. Você pode chegar lá e pregar para todo mundo. Você pode usar a internet hoje. Porque ninguém vai chegar diante de Deus e ter desculpa, falar que nunca ouviu falar. A coisa vai ser sinistra. Né? No grande julgamento do trono branco, não é o julgamento da igreja, o grande julgamento do trono branco, onde todos nós compareceremos diante do Senhor. Amém? Então aqui estava dizendo, olha, Pedro citando Salmo 118, está lá em Daniel 2, essa pedra, que é Jesus que vocês rejeitaram, crucificaram, ele ressuscitou de entre os mortos, né? E essa pedra se tornou pedra angular. E no versículo 12, para terminar, ele diz, olha, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Trocando em miúdos, só Jesus salva. Só. Até o Papa esses dias soltou uma, vocês viram? Maria não salva ninguém não, é só Jesus. Vê que a coisa está mudando, hein? Então aqui está dizendo, olha, essa pedra vai se tornar um reino que vai preencher o mundo inteiro. Está falando do reino de Deus. Está falando de Jesus. Essa pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. A pedra que vai dar suporte. E Daniel fala que essa pedra, ela desce da montanha, ela desce do alto, preste atenção, Jesus veio do céu, ela desce do alto, destrói todos os reinos e se transforma num reino que ia preencher o mundo inteiro. Daniel 2, dá uma lida lá. Estou até aberto aqui, mas não vou ler não, já estamos encerrando.